são diversas coisas que estão acontecendo que a gente tem que ver o que tem nexo, o que não tem para a longevidade. Então é muito bonito eu falar, olha, esse peptídeo aqui vai fazer você viver 120 anos. Não é bem isso. E aí a gente entra na parte da... É possível você restabelecer a célula, restaurar a célula e aumentar a longevidade? Sim. E com medidas simples também, você não precisa de peptídeos. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e através do negócio. Costumo dizer que é o nosso ministério como empresário, é isso mesmo, é um ministro de Deus no mercado, no mundo dos negócios, para manifestar o reino. E o podcast é essa casa que traz muitos especialistas, muitas histórias impactantes, interessantes. Dentro da igreja a gente chama isso de testemunho. Aqui no podcast a gente conta histórias, né? Histórias inspiradoras. E a história de hoje é sobre um médico que tem aí, né, algo para compartilhar conosco, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e talvez te provocar também. Ele já esteve aqui conosco uma vez e ficamos, como todo bom mineiro, né, bom de papo, né, a gente se estendeu bastante, contou bastante histórias, mas como está ligado à área de medicina, né, a medicina vai evoluindo, as histórias, as necessidades, os assuntos vão se acumulando, então tem bastante coisa nova, interessante, que eu tenho certeza que você tem curiosidade, sobretudo de ouvir de um médico cristão, porque a internet é uma rede de ninguém, eu costumo dizer, né? Tantos vieses que às vezes você tem até dificuldade, às vezes houve até pessoas que, sob certo aspecto, você atribui algum tipo de respeito, mas aqui a gente vai entregar para você um conteúdo curado pelo Espírito Santo. Certo, doutor Adriano? Exatamente. Bem-vindo, Adriano Faustino. Prazer é todo meu, alegria estar aqui de novo. Gosto muito daqui de São Paulo, né? Sou mineirinho, já dá para perceber. Sim, sim. Se me ouvir aí 30 segundos, já dá conta de fazer o diagnóstico, né? Mas gosto muito daqui e é um prazer imenso estar aqui com você. Prazer é nosso. Então, como disse aí, a história do Adriano, vamos chamar de Adriano, claro. Aqui em casa, é bem interessante. Eu brinquei no outro episódio, né, que é o médico mais sorridente da internet. Né? Então, depois a produção vai colocar aqui o Instagram dele, segue o Adriano, você vai ter muitas pílulas interessantes de assuntos, né, quentes aí, mas acho que tão importante quanto ficar sabendo sobre assunto que importa para a saúde é alguém que tem uma visão calibrada ali pelo Espírito Santo, comprometida com o Senhor, porque aí é diferente, né? Tem muito médico aí que vai pela moda, tendência, buscando o mercado, como fatura mais, às vezes até contra os princípios dele, pessoalmente, mas ele olha para o mercado, está todo mundo falando disso, vamos falar disso também, né? Exatamente. E o Adriano tem esse controle de qualidade do céu. Exatamente. Deixa eu dar as devidas credenciais aqui para o Adriano. Adriano é um médico nutrólogo, especialista em geriatria, certo? E medicina integrativa e fundador do Instituto Faustino, casado com a dona Deise e pai do Pedro. Exatamente. Esqueci alguma coisa ou não? Não. Isso então, mesmo. Muito bem. Vamos lá. Eu, como disse inicialmente aqui na chamada, fizemos uma chamada no outro episódio, então você que já nos acompanha deve lembrar aqui do Adriano, mas quem está chegando pela primeira vez não ouviu essa chamada, então eu fiquei com o compromisso de tentar entender do Adriano como é que um médico sai de uma clínica, 30 metros quadrados, é um consultório, qualquer prédio, tem ali uma sala de espera, uma secretária, é um padrão aí médio de um consultório. Para uma empresa, para um negócio ligado à saúde com 300 metros quadrados. 300 metros quadrados é metro para chuchu, como diria o meu pai. Né? Como é que se deu, então, Adriano, essa transformação? O que
aconteceu com um médico para virar empresário? Porque, me permita aí adicionar, né, a minha visão, o médico, pelo menos aqui de São Paulo, acho que não é diferente de outras, pelo menos nas capitais, o médico é reconhecidamente um profissional muito bem remunerado. Quanto mais experiências, né, especializações, ele tem um salário muito bom, com certeza acima da média de qualquer outra profissão. E isso, sob certo aspecto, leva para uma zona de conforto, né? Agora, que bicho te mordeu, o que entrou dentro da sua cabeça que fez você ir além dessa zona de conforto? Exatamente, Eduardo. Eu fui começar a ser mordido por esse bicho aí, como você disse. Bicho do empreendedorismo. Do empreendedorismo. Eu já era médico, já tinha alguns anos já de medicina, certo? E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu tinha uma vida já bem estabelecida, trabalhava muito, plantões e tinha várias casas de longa permanência de idosos que eu prestava serviço, aí semanalmente eu fazia lá minhas visitas e tudo mais. Então estava bem, mas eu queria mais e comecei a pensar como eu ficava me perguntando, acho que isso é importante, quando a gente quer alguma coisa, a gente não faz ideia de como vai ser. Mas você tem que falar, poxa, eu quero, não sei como, mas como eu posso entrar na iniciativa privada? Eu ficava pensando dessa forma. Então você era médico público, é isso? Público, Tá. Como é que você entra? Não, eu não era só público. Por exemplo, as casas, eu dava plantão em hospitais públicos, né, também particulares, e as casas, por exemplo, de longa permanência de idosos, não era um serviço público, eu era contratado. Mas, ou seja, eu era empregado, né, eu prestava serviço, não era um empreendedor. Sim. Né, então, eu vendia a hora. Se eu trabalhasse mais, eu ganhava mais. Eu ganhava por hora trabalhada, vamos dizer assim. Né? Ou seja, não escala, né? Exatamente. Você tem um teto ali que você vai ganhar mais ou menos, mas você tem uma limitação que é a quantidade de horas. Exatamente. Que o desafio não é pequeno quando você empreende, mas a beleza do empreendedorismo é que você consegue multiplicar a sua hora, né? Temos não só de faturamento, de impacto, de alcance, uma série de outras coisas. Dá trabalho, né? Muito. Mas é a única forma de você escalar. Exatamente. E aí eu pensava como fazer isso, né? E aí as coisas foram acontecendo aos poucos, aí eu comecei a investir mais no meu atendimento particular. Eu comecei menor do que um consultório de 30 metros quadrados, porque esse consultório de 30 metros quadrados foi o primeiro consultório meu. Mas antes disso, eu sublocava uma sala. Então, na verdade, eu comecei em 10 metros quadrados. Era uma mesa, quase, né? Era uma mesa com a maca lá para fazer exame, ponto. Né? E aí aí depois eu saí, peguei esse consultório de 30 metros quadrados, atendi, e aí fui crescendo e até chegar nessa clínica. Aí a primeira clínica que eu tive, eu entrei primeiro como sócio de uma grande clínica, depois acabou que não deu tanto certo, eu saí da sociedade, aí montei uma clínica única, exclusivamente para mim, menor, tinha mais ou menos aí seus 80 metros quadrados, mas já era bem maior que um consultório, e aí a gente foi ampliando, chegou a esse tamanho que a gente tem agora. Certo? Então, foi gradativo e isso a duras penas, porque o médico, ele não aprende a ser empreendedor. A faculdade, ela não ensina isso. A faculdade ensina você fazer medicina, fazer diagnóstico de doença, quais são os critérios diagnósticos, quais são as alterações no exame físico, qual que é o tratamento da doença. É isso que a gente aprende. Então, a gente não aprende como planejar a nossa vida profissional. Então, muito médico, igual você falou aí, ele tem uma oportunidade de emprego mais farta, vamos dizer assim, né? Isso tem diminuído. No meu tempo, quando eu formei há 20 anos atrás, era muito mais do que hoje. Mas
Então, o médico, ele pensa em trabalhar. Então, o médico está com alguma dívida, quer trocar de carro, não está tendo dinheiro, tudo, ele faz o seguinte, vou fazer um plantão a mais. Vou pegar um plantão a mais, vou vender mais horas minhas, né? E eu, por muito tempo, eu fiz isso e trabalhei muito. Eu fiquei quase uns 3 anos da minha vida, aproximadamente, fazendo um plantão de 36 horas de final de semana. Uau! Eu chegava na sexta-noite no plantão e saía no domingo de manhã. Fiz isso muito tempo. E eu sempre fui professor de escola dominical, saía domingo de manhã do plantão, chegava em casa, tomava um banho, um café forte Direto. E ia para a escola dominical. Né? Fiz isso muito tempo. E aí até virei ponto de bullying da família, porque aí geralmente o domingo, o almoço de domingo era em família, geralmente na casa da minha sogra. Eu te falei aí, minha esposa é a 11ª filha. A casa estava sempre cheia. Sempre cheia. Então a gente ia almoçar muitas vezes na casa da minha sogra. E aí eu almoçava e ia dormir de tarde, né? Porque... E aí eu dormia assim, em qualquer lugar, no tapete, no sofá, onde que estava. Dormia de pé. Isso, e aí o bullying era o Adriano, em qualquer lugar que encosta, dorme, mas não sabia das 36 das horas 36 horas claro. Precedentes, né? Então, eu fiz isso muito tempo da minha vida, mas isso é insalubre. Sim. Sabe? Isso é insalubre. E a gente vê médicos aí já idosos que mantêm um ritmo assim, né? E eu falava, eu não quero isso para mim. Agora não tem jeito, né? Eu preciso pagar minhas contas e eu não tenho outra forma. Dívida. É o que eu tenho para fazer, sustento a minha família e tudo mais. Não tem outra alternativa, mas eu quero sempre buscar alternativas assim. E aí, sempre com esse desejo e tudo mais, foi quando eu comecei a investir na minha clínica particular e as coisas foram crescendo. A duras penas, você passa muito perrengue, certo? Eu digo que eu acabei chegando onde que eu estou justamente porque a sociedade que eu estava lá na clínica não deu certo. Porque para mim eu queria continuar. Porque né, eu não tinha tanta preocupação, eu era mais médico. Na hora que eu abro a minha clínica, né? Isso, eu tive que preocupar muito mais com tudo, com se tinha papel higiênico, funcionário, enfermeiro, limpeza, secretário, fazer aquela coisa toda que antes eu não tinha. Além disso, eu tinha que atender. Sim. Então, era muito desgastante para mim. Nesse ponto, eu sempre compartilho algumas experiências de alguns discipulados com empresários que eu tive a oportunidade, né? E me vem sempre à lembrança uma pergunta comum, né? Mas teve um empresário que ele falou assim, cara, eu não aguento mais, vou encerrar o negócio. É problema todo dia. Eu falei, mas qual é o problema? Não, você não entendeu, é problema todo dia. Eu falei, não, mas a função do empresário é resolver o problema. E por isso você ganha mais. Né? Você não quer resolver o problema, vai de CLT, né? Tá tudo certo, alguém vai se preocupar, você vai fazer o pedaço ali, tá tudo certo também. Mas ser empreendedor é resolver problemas. Mas aí eu emendo, né? E quero aproveitar aqui, e você que está chegando agora, abençoar a sua vida e dizer que poucas oportunidades na sua vida como cristão é tão intensa de você desenvolver sua fé como empreender. Não é verdade? Exatamente. Porque, e aí não é nenhuma crítica ao CLT, mas você não precisa de fé para poder fazer a sua entrega, a sua consulta. Zero fé. Né? Vai lá, chega a tal hora e tal. Agora, para empreender, você precisa entrar numa frequência de dependência do Senhor, porque são vidas que estão debaixo de você, e sobretudo a gente aqui com a Rede Tela quer repercutir essa visão de que o empreender é uma plataforma para manifestar o reino. Porque você tem ali um lugar de fala, melhor dizendo, de influência, de referência, né? Então, à medida que você vai crescendo e vai tendo mais desempenho e mais resultado, né? Tirando essa espuma de internet aí que não é o nosso tema aqui, mas à medida que você vai tendo mais êxito, mais influência, como empresário, você vai impactando e sendo oportunidades para você abençoar mais vidas.
né? Então, eu sempre coloco dessa forma e o final delas fala assim, puxa, então eu tenho que pedir perdão para Deus porque eu estava reclamando. Pois é. E aí eu fecho o tema, Adriano, dizendo o seguinte, olha, o que eu posso dizer para te ajudar a lembrar da história de Moisés. Reclamou, ficou 40 anos repetindo de ano, né? Um trecho ali que você talvez percorreria em 2, 3 meses, levou 40 anos porque reclamou. Então você para de reclamar e vai resolver o problema, vai depender de Deus, orar, né? A ponto de ter visto vários testemunhos poderosos de mudança de posicionamento mental, óbvio, vários desistiram no meio do caminho, né? Mas aqueles que entenderam o chamado para empreender, segundo uma cosmovisão bíblica, começaram a ver milagres, comecei a orar para tomar decisões e Deus me mostrou coisas que tecnicamente, humanamente, não fazia sentido, mas eu fui obediente e Deus fez um milagre, né? Então, você que está aí reclamando ou pensando em desistir, a graça é disponível para desenvolver a sua fé e manifestar milagres de Deus, não só na sua vida financeira, mas, sobretudo, a partir do teu negócio em outras vidas. Hashtag fica a dica. Exatamente. Né? Agora, por que você pensou em ser médico? Né? Tem tanta profissão aí que trabalha menos, né, sob certo aspecto. Né? Exatamente. Eu particularmente vejo a medicina e o ensino, né, o ministério do ensino, é muito parecido com algo que é da natureza de Deus, né, de cuidar das pessoas, de ensinar. Quando a gente pensa na Bíblia, a Bíblia é um instrumento de ensino, né? Então, aquilo que é a base da nossa fé é um instrumento de ensino. Então, a parte de ensino que é tão não valorizada no nosso país, né, é uma pena. E às vezes só sem querer ser polêmico, a gente já vai falar de polêmica já, falar de peptídeo, de caneta, segura aí que tem bastante coisa boa e polêmica, certamente você tem dúvida. Mas a minha tristeza aqui, só para abrir o meu coração para você, com a nossa audiência, é ver muitas igrejas encerrando escola bíblica dominical. Para mim não faz sentido aquilo, né? Boa parte daquilo que eu aprendi do Evangelho, talvez a maior parte que eu aprendi foi numa escola bíblica, óbvio, lendo a Bíblia em casa, mas é papel da igreja oferecer esse ministério de ensino. Mas voltando aqui a sua história, o que deu na cabeça de ser médico, de trabalhar tanto, né? Esse é um homem de fé, porque já trabalhava bastante e decidiu trabalhar mais empreendendo. Mas um passo atrás aqui para entender aí, tinha um romantismo ali? Isso, desde criança, eu botei na cabeça que eu queria ser médico, eu gostava, ia no meu pediatra, eu lembro que eu criancinha, e aí eu brincava com a minha mãe que eu era o médico. Aí eu brincava que eu estava consultando. Na época eu não sabia nem escrever, mas a letra do médico também não faz diferença, não, entendeu? A minha não é assim, não, mas a maioria... É verdade. Então, eu brincava, fazia aqueles rabiscos que estou fazendo a receita para você, mamãe e tal. Então, aquilo, eu cresci com isso, eu não lembro com que idade que eu comecei com isso, 5, 6, 7, não lembro. Mas eu sempre tive essa ideia. Aí, quando eu adolescente, comecei a entrar no colégio, tinha aula de ciências, eu tinha um gosto para estudar ciências e biologia, e aquilo foi crescendo a ponto de eu falar, eu quero fazer medicina mesmo e tudo mais, né? Na minha cidade não tinha, na época, faculdade, só na capital, e eu era do interior de Minas, relativamente próximo, aí 120 quilômetros de Belo Horizonte. Me mudei para Belo Horizonte para terminar meus estudos e tentar a faculdade. Na época era vestibular, não existia nem Enem, né? Isso é milênio passado. Sim. E aí foi então que eu entrei. Mas eu não tinha... Isso foi literalmente assim, eu achava bonito, gostava e queria fazer. E sempre tive o desejo, falei, poxa, é uma coisa bacana você poder ajudar uma pessoa, você pegar uma pessoa doente e fazê-la melhorar. Você não era cristão ainda? Não, não era. Eu era... Mas tinha aquela visão romântica ali de ajudar as pessoas. Isso, era um cristão não praticante. Tá. Né? Agora, um pouco tempo antes de eu começar a faculdade, eu realmente me converti, me transformei, eu cheguei dentro da faculdade totalmente convertido e tudo mais.
E a gente tinha um grupo de estudo bíblico durante a faculdade toda que a gente participava, eu atuava e tudo mais. E aí eu descobri, como eu estudei, não estudar muito para passar no vestibular, eu descobri uma outra coisa que eu gostava muito e que Deus começou a me despertar isso. Eu vi que eu não chamar de Deus, que era justamente o ensino. Então, Deus me chamou para as duas coisas. Que você Legal. falou, a medicina e o ensino. E aí, já na faculdade, eu assumi uma classe de escola dominical e eu comecei a estudar a Bíblia. Isso começou em 2000. Então, tem 26 anos que eu leciono Bíblia, de estudo bíblico. Paralelamente a isso, durante a faculdade também, eu fui professor de biologia, principalmente biologia para supletivo e para cursinho pré-vestibular. Né, eu fazia isso, dava aula à noite, fazia faculdade de dia, durante o dia, manhã e tarde, de noite, 2, 3 vezes na semana eu tinha aulas lá que eu ministrava. Ganhava um dinheirinho, né? Porque a gente não ganhava, faculdade não dava dinheiro nenhum, os estágios que a gente fazia era tudo não remunerados e tudo mais. Então, para eu ter não ficar pedindo dinheiro para o pai para qualquer coisa, Vai né? para o cinema. E aí eu gostei muito e eu sou muito apaixonado com essa área de ensino, tanto da medicina, dei aula muito tempo para faculdade de medicina, para curso de pós-graduação em medicina, né? Hoje não mais, eu continuo dando aula para médicos, eu ministro cursos para médicos, faço mentoria com médicos, e então eu tenho esse chamado não só para o ensino da medicina, mas principalmente para o ensino bíblico, que foi a minha formação, e eu acho isso importantíssimo, isso que você falou, da importância da escola bíblica dominical, o momento de se estudar a Bíblia. Eu tenho uma célula na minha casa, que a gente se reúne semanalmente, que a gente faz estudo bíblico, e na minha célula é estudo bíblico mesmo. A minha célula é uma escola dominical. Legal. Pra você ter ideia, a gente já estudou Apocalipse versículo por versículo. Uau, que bacana. Foram 60 aulas. Então, 60 aulas foi praticamente 1 ano e meio. Porque o ano tem 52 semanas. E ainda se tem feriado. Tem tudo, então foi mais ou menos 1 ano e meio. Depois a gente estudou Neemias, já estudamos vários livros, agora nós estamos estudando o livro de Romanos. Uau, carta de Romanos. Um livro mais apaixonante. Apaixonante, é a carta mais robusta de Paulo, é conhecido como, chamado de o Evangelho segundo Paulo. Né? Isso aí. Então eu gosto muito dessa área, isso me estimula a estudar, e eu tenho um prazer imenso em poder ensinar, tanto medicina quanto Bíblia. Eu acho isso importantíssimo, porque é o conhecimento que faz a gente mudar, a gente transforma a vida das pessoas pelo conhecimento. É você ensinar a pessoa. Já diz o ditado que a minha avó já falava lá quando eu era criança pequena em Divinópolis, que o mais importante do que você dar o peixe é você ensinar a pescar. Então é justamente o quê? Você ensinou, você transmitiu o conhecimento. Então você transforma a vida. E eu falo isso com os meus pacientes. Eu falo, olha, eu sou um professor de saúde para você, eu não sou simplesmente um médico, eu quero te ensinar a ter saúde, te ensinar a perceber o seu corpo, você entender o seu corpo. Como que você pode promover saúde para você mesmo? Não é simplesmente chegar aqui, eu te dou uma receita, fala, toma isso e pronto. Isso aí vai resolver um problema naquele momento. Agora, quando você ensina a ter saúde, aí é totalmente diferente, o resultado é totalmente diferente. É a medicina preventiva, né? E aqui eu quero já entrar no tema, alguns temas polêmicos aí, por exemplo, do peptídeo aí, que recentemente foi descoberto um peptídeo que você vai dizer com mais propriedade cientificamente, mas ali a notícia dava que renova as células e aumenta possivelmente a longevidade, né? Não é que retarda o envelhecimento, é que renova a célula. É que é isso, né? A gente sabe que a partir de X anos você começa a envelhecer, as células morrer. Como é que é renovar, fazer isso viver de novo, aumentar a expectativa para 120 anos? E eu comecei a pesquisar ali, porque creio nessa possibilidade da medicina, né, aumentar a longevidade. Estou crendo, viu, Adriano, doutor Adriano, para no mínimo, estou fazendo a minha parte aqui, mas crendo aí para pelo menos uns 100 anos para pegar meus bisnetos no colo e brincar e tudo mais. Mas entrando aqui então nesse tema de peptídeos, mas sem antes trazer uma exortação para você
que é empresário, né? Empresário comete um erro, talvez a semelhança lá do médico. Eu costumo dizer que quando dá certo, dá errado no negócio. Porque quando dá certo, aí começa a chegar mais tarde em casa, trabalhar final de semana, porque o negócio está dando certo, está vendo dinheiro, puxa, eu preciso, e é aí que você vai se distanciando da família, da igreja, do descanso, né? E nenhuma mordomia. Você pode ser o melhor profissional, empresário, gestor, você pode ser o que for, mas se você não cuidar do seu corpo, você está sendo negligente. A Bíblia é muito dura com relação a isso, né? Não quero aqui fazer você sair da nossa conversa aqui, mas para começar direito, porque tenho certeza que tem bastante mensagem do Espírito Santo ainda, pelo que o Adriano vai dizer hoje aqui. Então vamos direto a essa polêmica da vez, tem algumas polêmicas aí, né? Mas que história é essa que encontraram a solução da longevidade ou da renovação da célula? Conta um pouquinho da tua visão científica, é espuma, é barulho, é indústria farmacêutica? Conta para nós aí qual que é a sua leitura dos fatos. Olha... E qual é o nome do peptídeo, né? Como é que é o nome? Existem vários peptídeos. Mas esse aí da vez aí... Tem vários que estão relacionados com a longevidade, que se fala. Está uma moda mesmo falar de peptídeos. Eu gosto de um trocadilho que tem no inglês que fala hype ou hope. Né? Tipo assim, coisa famosa ou tá dando esperança, assim, né? Que até onde que é uma esperança de verdade? Você tem esperança naquilo. Porque é o seguinte, Eduardo, primeiro, o que são peptídeos, para todo mundo entender? Né? Peptídeos são cadeias de aminoácidos. Para a gente entender o seguinte, a gente tem os aminoácidos, que são extremamente importantes, a gente tem 20 aminoácidos no corpo, desses 8 são essenciais. O que são essenciais? Eu preciso ingeri-los na alimentação, porque meu corpo não consegue produzir, certo? Os outros, o meu corpo consegue produzir, se tiver aí o substrato necessário. Então, isso são os aminoácidos. Quando um aminoácido, imagina um aminoácido como se fosse um elo da corrente. Na hora que eu vou unindo um aminoácido com outro, eu vou fazer uma corrente. Uma corrente de até 50 elos, vamos dizer assim, é chamada de peptídeo. Então, se eu junto 2 aminoácidos, 2 elos... Não é um peptídeo. Não, já é um peptídeo. A partir já de 2 eu posso falar que é um peptídeo, porque eu já juntei 2 aminoácidos. Ok. E eu posso ter uma cadeia, isso varia um pouco, mas é em torno de 50. Uma proteína, ela já tem uma cadeia bem maior de aminoácidos, pelo menos acima de 100. Aí essa cadeia, essa corrente, como ela começa a ficar grande demais, ela começa a se dobrar. Quando a gente fala das estruturas secundárias, terciárias e quaternária da proteína. O peptídeo não tem isso. Então, o peptídeo é uma sequência de aminoácidos, menor do que uma proteína, certo? Então, a gente tem peptídeos no próprio corpo e tudo mais atuantes. Essa onda de peptídeos, na verdade, a maioria desses peptídeos que se fala aí, eles não são coisa nova. É coisa que já se conhecia, coisa velha que está ganhando holofote, certo? E algumas coisas aí para a gente falar. Primeiro, a gente tem que procurar fazer o que a gente chama de medicina baseada em evidência. Tá. Certo? Então, eu não posso ficar prescrevendo alguma coisa, não é correto eu começar a prescrever alguma coisa porque está na moda. Eu tenho que ver a evidência, né? Cigarro já foi moda. Sim, mas era desde sempre malefício, naturalmente. Exatamente. Mas se você for olhar, no princípio, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a ruptura de pensamento atual quando chega um conhecimento novo. Aí, falando do cigarro, isso serve para várias áreas da medicina. O cigarro ele começou a ser documentado cientificamente que fazia mal na década de 40. Você tem propagandas de cigarro no início do século passado, 1910, fazendo apologia ao cigarro, inclusive para mulheres grávidas que tinham ansiedade, fumar.
Mas é uma loucura, né? Hoje a gente tem um mínimo sei lá, de percepção do... Hoje é muito nítido para todo mundo Sim. que cigarro faz mal. É. Mas não era. Eu lembro de uma entrevista, tá na internet, essa entrevista do Paulo Maluf, aqui em São Paulo, no milênio passado, que ele estava instituindo a proibição de fumar nos locais públicos. Sim. E aí o jornalista, assim, caindo em cima dele, fala, pô, mas você não está restringindo o direito da pessoa, a liberdade, que não sei o quê. E ele falava, não, o cigarro faz mal. E cada vez mais isso vai ser evidente. Ele estava sendo questionado, criticado por isso. Hoje, você fumar num lugar público é terrível. Ser metralhado pelos olhares. Exatamente. Né? Então, ou seja, isso foi... Ou seja, olha só, isso é na década de 90, mas desde a década de 40 começaram os primeiros estudos mostrando o malefício do cigarro. Então, antes da década de 40, não tinha muita ideia de que fazia mal. Então, o pessoal achava bonito mesmo e não fazia nem ideia. Como é que a medicina é assim, a ciência é assim. Então, tem hora que a gente acha que tem coisa que é boa, depois a gente descobre que não é. E o inverso também. Tem hora que eu acho que uma coisa não é boa e depois eu descubro que é. Eu lembro da história do ovo, né? O ovo de vez em quando é o vilão, de vez em quando volta a ser mocinho. Exatamente. Mas Adriano, o ponto aqui é possível que haja essa renovação da célula, mesmo depois dos 40, depois dos 50, que é em tese o que promete esse hype, né? /hope. Então, assim, cientificamente é possível que o homem encontre alguma coisa ali para mudar, e aí tem uma outra polêmica aí dentro disso, que você está alterando aquilo que Deus constituiu, mas vamos por partes aí das polêmicas, né? Exatamente. Existe sim. A medicina tem visto isso. Só que o seguinte, você consegue restaurar, melhorar o funcionamento da célula, mesmo sem o peptídeo, com várias outras alternativas. Mas aumentar significativamente também a quantidade de anos de forma... Porque você pode aumentar a quantidade de anos, mas mal, né? Não, mas bem... de ter esse ponto que é a renovação celular, isso é possível? Sim, é possível. O que a gente chama de anti-aging, que muita gente critica, que fala, o pessoal fica pregando a medicina da imortalidade. Anti-age não é ser imortal. Anti-age é você retardar o envelhecimento. O envelhecimento ele vai acontecer. O envelhecimento faz parte de uma sentença divina que está lá em Gênesis. Sim. Falando, olha, por causa de entrou o pecado, entrou a morte. Então nós vamos morrer. E a morte é uma degradação, é uma falta de equilíbrio, é um desequilíbrio que aconteceu fruto do pecado que causou um desequilíbrio cósmico. Fala que a Terra é maldita. Sim. Por causa do pecado. Né? Então, a criação é maldita e nós morremos por causa disso. Então, isso vai acontecer. Consequência, né? Independente se você é pecador ou não. Não, isso é uma sentença sobre a humanidade. Exatamente, vai morrer. Eu falo o seguinte, eu estudo para retardar o problema. Impedir não tem jeito, certo? Resolver esse problema, só um tem poder. Certo? Que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Sim. Fora isso... Autor da vida. Autor da vida. Como diz a Bíblia. Exatamente. Então, só ele. Ou seja, a gente estuda e a gente sabe que o avanço da ciência tem mostrado que a gente consegue várias formas de retardar o envelhecimento com qualidade de vida. Eu falo muito no meu livro, inclusive eu nem falei do meu livro aqui, falando já vamos fazer esse corte aqui, olha. O nome do livro? Cientificamente Divino. Olha que provocativo nome. Né? Se encontra na onde, Adriano? Amazon? Se encontra na Amazon, no Mercado Livre, várias livrarias online. Tá fácil adquirir. Isso, livraria Leitura. Você cruza princípios da medicina com bases bíblicas, é isso? Exatamente. Tanto é que o título do livro é Cientificamente Divino e o subtítulo é
princípios bíblicos e científicos Legal. para uma saúde máxima. Muito legal. Então, Certo? para entender aqui, vou insistir nesse ponto aqui para trazer clareza, né? É possível, então, que haja... e aí, quando a gente fala de peptídeos, nós estamos falando de manipulação farmacêutica, é isso? Isso. A indústria farmacêutica talvez fazer uma paráfrase aqui, né? Em busca do santo grau, né? Todo dia a indústria farmacêutica, se ela não está inventando uma doença, que é um outro tema que a gente não vai discutir hoje aqui, né? Que os haters dizem que a indústria farmacêutica cria doença que não existe, né? Também. Mas imagino que boa parte dos laboratórios sérios, das empresas sérias, procuram encontrar alguma coisa que aumente a vida das pessoas com qualidade. Então, mas isso seria de uma forma química, trazer para o corpo alguma alteração que faça com que o corpo renove a célula. É difícil de entender. Estou abrindo o coração para você, porque eu imagino uma pessoa, para você, né? Talvez seja mais natural, mas para a gente que está aqui no dia a dia, né, ou não está no dia a dia da medicina, como assim, né? Como que a célula vai aumentar a célula se o processo é das células morrerem? E aonde que está essa mágica aí, Adriano? Exatamente. Primeira coisa, eu quero desmistificar essa ideia dos peptídeos, não falando que não são uma coisa boa, mas a gente ainda carece, esses peptídeos, principalmente relacionados com longevidade, com anti-envelhecimento, ganho de massa muscular e tudo mais, eles ainda têm poucos estudos científicos, sendo que vários não têm. Então, na verdade, eu não posso falar, porque se eu não tenho a evidência, pode ser que seja maravilhoso, mas, por exemplo, se estuda a questão, será que esse peptídeo, por mais que ele possa trazer um benefício para a célula, será que ele não pode também ter um efeito colateral mais importante, como aumentar o risco de câncer, por exemplo? Que é o que o pessoal do contra coloca, né? Que aí eu acrescento a outra parte da polêmica. Até que ponto você não está manipulando a vida e contrariando aquilo que Deus determinou. Tem um texto aí, né? E já ouvi algumas pessoas usando, na minha opinião, fora de contexto, para dizer, não, está escrito na Bíblia que Deus sabe os dias, então a gente não tem que mudar a quantidade de dias. E aí eu falei, meu irmão, não tira o texto dentro do contexto. Mas é difícil, às vezes, a pessoa ter uma compreensão mais ampla, né? Como é que você vê essa polêmica de manipulação, né? Me lembro que já muitos anos atrás, eu não lembro se era na década de 90, talvez você vá lembrar da ovelha Dolly. Demais. Lembra disso? Você lembra que ano que foi? Acho que foi ano 90, ali 2000. Final da década de 90. Eu lembro que eu estudando para o vestibular, falava do primeiro clone, né? Se você é mais novo aí, não sabe o que a gente está falando, clonaram uma ovelha, né? E o barulho todo é que elas tinham a mesma sequência da cadeia genética. Então, assim, houve de fato uma manipulação severa, e aí a discussão ele criou uma vida nova, né? A partir de uma ovelha que existia, ou Deus tem o poder de criar. Acho que essa polêmica não se resolveu, né? Mas o ponto que eu quero trazer aqui da conexão com essa história de longevidade até que ponto, então, existe uma manipulação daquilo que Deus determinou como curso natural das vidas. A gente sabe, né, que existe aí que eu acho que é a base, a camada mais razoável do ponto de vista da razão, de que se você tiver uma vida de boa alimentação, sono, aquele tripé, né? Comer, minha mãe falava, né? Desembale menos e descasque mais, né? Dormir, né? Minha mãe, eu me lembro, minha mãe falava assim, é hora de dormir. Ah, mãe, mas eu estou assistindo assim. Você não entendeu, é hora de dormir. Talvez ela nem soubesse a importância das 7, 8 horas, né? Uhum. Que hoje tantos... Tem coach falando disso, né? Tem coach que fala assim, cara, sua vida vai mudar se você tomar água
Minha mãe já falava isso. Mas tirando esse tripé da água, do sono, de comer menos comida industrializada, até que ponto a indústria pode manipular efetivamente a vida das pessoas e aí tem o preço talvez de um colateral aí da vida? Muito boa. Eu vou dividir aqui a minha resposta em sequências aí, entrando aí Peptídicas. Não e mais do que peptídicas. 50 caracteres. Exatamente. Um Twitter, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. Seguindo essa minha linha de medicina, espiritualidade e Boa. ensino, tanto Isso. de medicina quanto de espiritualidade à luz da Bíblia. Aí, essa questão que você falou aí, as pessoas questionam. Mas a Bíblia está falando que Deus escreveu os nossos dias no livro. Isso é verdade. Agora, à luz da teologia reformada, a gente observa o seguinte: Deus, ele é soberano e ele determina e ele tem todo o poder para falar, olha, eu vou te dar mais anos de vida, assim como você viu o rei Ezequias lá ia morrer, e ele orou, Deus falou, não, o profeta voltou, o mesmo profeta Isaías que chegou lá, deu a notícia que ele ia morrer, ele voltou atrás. e voltou e falou, olha, você orou aí, Deus mandou eu voltar aqui e falar que você vai viver mais. Então, ou seja, Deus... Só para acrescentar, tem a história de Enoque, né, que teve os dias abreviados, né? Provavelmente ele não morreria, né? E aí tem uma outra discussão, mas ele morreu ou não morreu, né? O fato é que ele não deve ter... Foi algo diferente. O tempo, então, mas enfim. Mas, ou seja, Deus tem todo o poder, ele é soberano. Só que a gente sabe também que existe a responsabilidade humana. Então, nós somos responsáveis, sim, apesar de Deus ser soberano e dominar sobre todas as coisas e a vontade dele sempre se cumprir, ele também nos responsabiliza. Então, e aí a gente entra na questão que a gente fala tanto de mordomia. Sim. Né? A mordomia, tanto de, eu estou cuidando aqui de tudo que Deus me deu, de tudo que Deus colocou na minha mão, tanto finanças quanto do meu próprio corpo. Que é o seu mais importante negócio. Exatamente. Por assim dizer, né? Então, ou seja, a mordomia é cuidar bem. E você vê isso à luz da Bíblia. Olha só o que Jesus ensina na parábola dos talentos. Ele dividiu os talentos, um ganhou menos, outro ganhou um pouco mais, outro ganhou ainda mais. Não foi? Foi. E ele fala que ele dividiu isso aí de acordo com a sua capacidade. Então, ou seja, Deus sabe quantos talentos cada um pode receber de acordo com a capacidade. E o que aconteceu? Os que ganharam mais multiplicaram, o que ganhou menos enterrou, ganhou um talento, ele enterrou o talento. E aí o que acontece? Na hora que o Senhor volta, ele fala, olha Senhor, eu guardei direitinho seu talento aqui. Ele fala, servo mau e fiel, o cara guardou, olha só que lapada que ele recebe. Sim. Então, e aí fala, olha, eu vou tirar o do seu e vou dar para o outro que multiplicou muito mais. Então, ou seja, a gente tem aqui de ser bons mordomos e multiplicar aquilo que Deus nos colocou, tanto da parte financeira quanto do conhecimento em respeito à saúde e cuidar do corpo. Então, eu desmistifico muito isso no seguinte sentido, será que eu não posso manipular a vida? Na verdade, a gente não está manipulando a vida. A gente está manipulando o que Deus fez tentando melhorar. Do mesmo jeito que, por exemplo, antes a gente não manipulava a hora do parto. Hoje eu manipulo a hora do parto. Inclusive eu faço cesárea. Eu não só induzo um parto, como também eu faço um parto artificial, que é a cesárea. Né? Então, na hora que fez um clone, na verdade eu peguei uma célula humana, foi o Deus que formou o DNA, a estrutura, por mais que a gente tenta fazer tudo isso em laboratório, se não for um milagre da vida, a coisa não vai acontecer, o embrião não vai se desenvolver. Então, eu vejo como uma capacidade que Deus tem os atributos que é única e exclusivamente dele, mas ele tem alguns atributos que ele divide e compartilha com a gente. Um deles é a inteligência e a criatividade. Então você está dizendo que essa criatividade sob esse guarda-chuva da mordomia que te dá uma base bíblica para multiplicar a possibilidade de ter mais anos de vida, é isso? Exatamente, e utilizar a ciência aí. Agora, tudo com muita sabedoria, porque realmente, eu também falo isso muito no meu livro, que tudo, a Bíblia diz que nós viemos do pó da terra.
né? A gente não veio, a gente fala barro, mas não é barro, é pó da terra. Sim, sim. Ou seja, a composição bioquímica da terra é a composição bioquímica do nosso corpo. Então nós temos uma alta sintonia, uma harmonia da nossa composição bioquímica com a terra. Essa mesma terra gera plantas. Sim. Então, e lá em Gênesis Deus fala, olha, eu vou te dar as árvores e que dão semente, que dão fruto, para que elas vos sejam por mantimento. Ou seja, a gente precisa ingerir isso, porque na hora que eu estou ingerindo uma planta, uma folha, um legume, uma fruta, eu estou ingerindo coisa que veio da terra e aquela composição bioquímica vai ser bem para o meu corpo, certo? Então, a gente vê essa sintonia. Então, o que é bom para o meu corpo são essas substâncias naturais. Eu falo muito isso, eu falo muito para os meus pacientes. Falo, olha, eu vou te tratar, inclusive te trazer longevidade, qualidade de vida, aumentar a sua expectativa de vida com qualidade, porque não adianta aumentar número sem ter qualidade. Eu quero viver bem até na véspera da minha morte. Esse é o objetivo, né? Usando farmácia de Deus. O que é farmácia de Deus? Foi Deus que inventou, não foi o homem que inventou. Eu falo muito isso. O que você prefere usar? Uma coisa que Deus inventou ou que o homem inventou? Que Deus inventou, certo? Aí você fala, pô, mas então agora vem um homem, cria um peptídeo que Deus não criou e você vai falar que pode, vai validar? Parece paradoxal. Mas você está validando. Mas eu estou validando. Por exemplo, Deus não inventou o ar-condicionado. E não dá para viver sem. A gente não vive sem ar-condicionado. Entendi. Entendeu? Então, ou seja, a gente tem alguns benefícios. Mas então, deu a sabedoria. Exatamente. Eu critico muito essa medicina curativista que só pensa na doença. Eu falo muito isso no meu livro, que eu chamo de medicina da doença e medicina da saúde, que essa medicina que a gente vê hoje, ela é muito mais medicina da doença. Ela está focada em tratar a doença e tratar só com remédio. Eu não defendo isso. Eu acho que a indústria farmacêutica, pelo afã de querer, né, isso é bíblico, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro e muitas vezes o amor ao dinheiro, já diz a Bíblia, que é a raiz de todos os males, né? O inimigo de Deus não é o diabo é nosso inimigo. Ele não é inimigo de Deus. O inimigo de Deus é Mamu, que é o Deus do dinheiro. Que tenta competir, né? Exatamente. Então, ou seja, não é pecado nenhum ter dinheiro, não é pecado nenhum você ser empreendedor e ter lucro. Pelo contrário, isso aí vai ser fonte de bênção para outras pessoas. Então, não é pecado tomar, eventualmente, um remédio para aumentar também não, também não. Só que eu tenho que procurar usar da melhor forma possível. Então, a indústria farmacêutica, ela quer vender o produto dela lá e muitas vezes a intenção de cada um que tem o seu produto, falar que o produto dele é o melhor que existe e resolve todas as coisas em todas as situações. Aí não é verdade, mas ela tem um benefício. A gente não pode negar que a indústria farmacêutica chegou e trouxe vários benefícios. Hoje a gente tem anestésicos, você faz cirurgias grandes graças à evolução da indústria farmacêutica. A gente não fazia isso antes. Hoje, num CTI, você pega uma pessoa que vai para morrer e você consegue curar a pessoa. Salvar a vida. Ela fica, às vezes, internada 2, 3 meses e sai. Sendo que se a gente não tivesse o recurso da indústria farmacêutica para isso, da evolução da ciência, ela morreria. Então, a gente não pode negar esse benefício, certo? Agora, também achar que isso vai fazer tudo. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: nada contra peptídeos, mas a gente tem que estudar melhor. Primeira coisa, eu só vou indicar um peptídeo que seja autorizado a comercialização dele e o uso dele aqui no Brasil. Certo? Tem vários peptídeos que não são autorizados nem pelo FDA, mas se usa, está no mercado negro aí. E pode ser que eles sejam extremamente benéficos mesmo, mas a gente não sabe, porque aí você não tem tanto estudo para validar. Até porque se não está autorizado, você não pode fazer estudos. E outra coisa, hoje os estudos, você não pode fazer estudo para avaliar, por exemplo, longevidade. Eu vou fazer um estudo para ver se... Eu vou testar um peptídeo para ver se ele aumenta a massa muscular ou não. Se eu estou pegando pessoa sadia, eu não posso. Se for uma doença, eu vou tratar a sarcopenia, que é
a perda de massa muscular. Aí sim, você pode fazer um estudo, porque hoje, para você fazer um estudo científico, ele tem que ser validado por um comitê de ética. Eu não posso fazer um estudo assim, vamos provar que o cigarro faz mal. Vou pegar um grupo de pessoas, vou mandar eles fumarem, e vou pegar outro e não vou fazer. Eu sei que já faz mal, eu não posso. Nenhum comitê de ética vai autorizar fazer isso. Então, ou seja, se eu não tenho a evidência ainda científica, é complicado eu tirar conclusões. Uma outra especialidade que eu tenho é perícia médica. E é justamente como estabelecer o nexo causal. Disso eu até coloco no meu livro, eu desenvolvi uma metodologia que é de medicina investigativa. Tem muita gente que tem um tanto de sintoma, vai em um tanto de lugar, faz exame, está tudo normal, o pessoal fala, vários médicos falam, está tudo normal, mas a pessoa fala, eu não estou bem. Está acontecendo alguma coisa que a gente não sabe, vamos investigar. E tem todo um protocolo à luz da medicina funcional e tudo mais, de como a gente buscar isso aí. Então, ou seja, são diversas coisas que estão acontecendo que a gente tem que ver o que tem nexo, o que não tem para a longevidade. Então é muito bonito eu falar, olha, esse peptídeo aqui vai fazer você viver 120 anos. Não é bem isso. E aí a gente entra na parte da... É possível você restabelecer a célula, restaurar a célula e aumentar a longevidade? Sim. E com medidas simples também, você não precisa de peptídeos. Por exemplo, que é inclusive algo que está na Bíblia e é um capítulo do meu livro, jejum. Jejum é uma forma de você limpar as células e ajudar a restaurar as células, certo? Jejum, que é algo espiritual. Eu falo que jejum é maravilhoso espiritualmente e metabolicamente. Boa. Então, toda vez que você faz, eu conheço muitas pessoas que fazem jejum espiritual aí de 1, 2, 3, 4, 7, 10, 40 dias. Como a gente vê na Bíblia, Jesus fez um jejum de 40 dias, a gente vê alguns exemplos. Eles são extremamente benéficos espiritualmente para se buscar, mas também bioquimicamente, metabolicamente, você tem benefícios. O Prêmio Nobel de Medicina de 2016 foi sobre jejum. Um japonês estava estudando lá a autofagia e está relacionado, inclusive, com prevenção de câncer, com tratamento de câncer. Então, ou seja, um detox, uma limpeza que você vai fazer do seu corpo e melhorar as suas células, é fazer um jejum. É interessante a gente fazer jejum, que é justamente um contrário que hoje, nessa vida moderna, a gente tem. Nessa vida moderna que a gente vive, a gente tende a viver num estado hiperalimentado, certo? A gente colocou que tem que tomar café, almoçar, lanchar e jantar. Isso não tem que ser. Eu, na maioria das vezes, eu alimento 1, 2 vezes ao dia. Isso talvez seja também uma propaganda aí da indústria alimentícia, para te vender mais coisas. Vamos entrar na próxima polêmica, então, aproveitando esse gancho aí. Recentemente, há poucos dias ou poucas semanas, lá nos Estados Unidos anunciaram uma nova pirâmide alimentar. E o que chamou a atenção, gerou a polêmica. Se você não viu, vamos repercutir aqui, mas acho que vale a pena pesquisar. A Adriano vai comentar um pouquinho sobre. O que chamou a atenção ali é que eles inverteram, aquilo que estava na base da pirâmide, menos recomendável, foi para o topo da pirâmide, e o que estava no topo, no passado, veio para a base como menos recomendável. A pergunta, quero que você comente aí da polêmica, mas até que ponto, amarrando com uma coisa que você falou um pouco antes, não é também a indústria alimentícia tentando vender aquilo que é conveniente no momento. Deu para entender o ponto aqui, para contribuir para a discussão, não só para a gente falar, mudou a pirâmide invertida. Mas você citou, o cigarro era recomendado, de novo, falamos que o ovo ora faz mal, ora faz bem. Até que ponto também não é mais uma propaganda patrocinada pelos fabricantes, A gente sabe que a base da sociedade americana é uma referência para o Ocidente, sem dúvida nenhuma, mas a base da sociedade americana ela está pautada na indústria de marketing. Então a pergunta é essa, Adriano, até que ponto comenta um pouquinho o que é essa inversão, o que deixou de estar como mais recomendável, por que o que estava menos recomendado agora está no topo, e até que ponto isso não é alguma indústria patrocinando
essa visão que é, vamos combinar, invertida, né? Muito diferente Exatamente. do que era antes. E a gente fica, será que é verdade? Será que não é? Exatamente. Na minha visão, eu vejo como isso não, na verdade, é indo contra a indústria alimentícia. Ah, ok. Certo? Então, E algo que está sendo promovido, inclusive, por um descendente do presidente Kennedy, né? Que o Robert Kennedy, que é um secretário de saúde americano. E ele tem muito essa visão de saúde que eu defendo já, que eu gosto muito, e eu concordo plenamente com ele. Porque a indústria alimentícia, ela quer produzir alimentos, então ela quer favorecer o uso dos alimentos para você desempacotar, desembrulhar. sim, Certo? certo. É isso que ela quer fazer. E principalmente os alimentos que têm uma lucratividade muito boa são os alimentos baseados em carboidratos, que é mais barato e você consegue fazer e são mais duráveis e tudo mais. Tem maior escala, menor Quanto custo, mais processado é o alimento, mais lesivo ele vai ser para o corpo, certo? E aí você entra, então, se eu usar carnes naturais, porque você tem carne processada também, que não é bom. Presunto, por exemplo, é uma carne processada que não é boa. Até mesmo hambúrguer, né? Tá certo? Do tipo da marca. Isso, porque se for um hambúrguer industrializado, ele não é bom. Se é aquele hambúrguer que você pega a carne, moe a carne, sim. faz artesanalmente... Aí é a forma, Isso. o bife inteiro ou bife fatiado. É só Exatamente. Exatamente. apresentação. Então, isso é importante. Então, a gente tem que... A base da pirâmide passou a ser justamente isso. Você usar os alimentos naturais. A carne, ovos... A comida que Deus fez, eu falo isso mesmo. Comida de verdade é a comida que Deus fez. A comida que Deus fez é uma comida que estraga. Certo? Mesmo uma carne, para ela conservar muito tempo, ou você tem que desidratar, salgar ou congelar. Porque senão ela estraga. E mesmo assim, ela estraga. Ela não vive, Sim. não fica tanto tempo. Agora, você pega um biscoito de pacotinho, por exemplo, e passa 6 meses guardado lá, você abre, ele está crocante, lindo, maravilhoso, não está mofado, não teve nada. Química pura. Mas cita para nós, Adriano, o que saiu do topo e foi para baixo e o que saiu de baixo e foi para o topo. Exatamente. O que saiu, que antes não dava, não era para falar que era o principal consumo, hoje são as proteínas e as gorduras boas. Então, proteínas são carnes. Carnes, ovos, gordura boa, manteiga, gordura outra natural. polêmica aí, né? Que está sempre nessa coisa do... O azeite, azeite extra virgem, isso são gorduras boas, certo? Isso estava lá na base do recomendado, menos Não recomendado. era o menos recomendado, hoje é mais recomendado, Tá. certo? Então, passou a ser isso o mais importante. E o que antes era mais recomendado, que eram os grãos, os cereais, passaram a ser menos recomendados, entendeu? Então, essa foi a inversão. Você pegou a base que era de cereais, carboidratos, e passou para o menos recomendado. E você pegou as carnes, as proteínas, as gorduras boas, que eram menos recomendadas, e passou para ser o máximo recomendado. Tanto é que está numa febre aí também, falando, é a chamada dieta carnívora, não é? Pois é. Dieta paleo. Isso tem base científica? Tem base Isso científica. já comprovada, consolidada? É muito bom, você tem grandes benefícios aí. A minha opinião especificamente a respeito disso, Deus nos fez para ser onívoros. Nós não somos nem herbívoros, nem carnívoros. Nós somos animais onívoros, que comem de tudo, certo? Então, uma dieta carnívora exclusivamente não é uma dieta totalmente apropriada para o nosso corpo. Porque ela é restritiva, assim como o vegano, por exemplo, é restritivo. Exatamente. Ou seja, tudo que é restritivo, não. Exatamente. Uma boa dica aí, fácil de entender. Isso, exatamente. Agora, no entanto, então eu não recomendo dieta carnívora? Claro que eu recomendo. Se você pegar, por exemplo, um diabético, que aí o diabético, que é uma doença extremamente prevalente no mundo, o diabético, ele
tem um problema com carboidrato. Então, se ele parar de comer carboidrato, fazer uma dieta carnívora, ele vai melhorar. Ele vai melhorar, não vou falar que ele vai curar, mas ele vai ficar bem melhor do que ele era antes. Você emagrece, certo? O que engorda é carboidrato, não é gordura. A gente pensa assim, não, eu vou ganhar gordura se eu comer gordura. Eu ganho muito mais gordura comendo carboidrato do que comendo gordura, desde que seja gordura natural, tá certo? Até porque a vaca não come gordura, a vaca não come toicinho, a vaca não come bacon, a vaca não come a gordura da picanha, mas da onde que ela consegue gordura para estar na picanha? Não é mesmo? É um bom ponto, Ou seja, é do carboidrato. Então, nós, mamíferos, a gente produz naturalmente gordura através do carboidrato. Então, uma forma de você diminuir a gordura é diminuindo o carboidrato. A forma de você diminuir... Está ligado ali os cereais, por exemplo. Exatamente. A forma de você diminuir a gordura corporal é você parar de comer carboidrato e passar a comer mais gordura natural, tá certo? Você emagrece comendo torresmo. Eu falo isso com meus pacientes, é muito chocante, né? Eu falo, olha, você vai emagrecer comendo torresmo. Ele fala, não acredito nisso aí, não. Isso é bom demais, fiquei muito contente com isso. Você vai emagrecer comendo picanha. Você sabe que lá em casa eu cuido da alimentação há muito tempo, né? Mas pelo processo mesmo do avançar dos anos, você vai tendo entendimento e melhorando cada vez mais, né? Exatamente. Mas tem uma coisa que eu falei para minha esposa, eu não abro mão. Ela falou assim, do que é? De bacon, né? Ela falou assim, mas você quer emagrecer comendo bacon? Eu falei, vai emagrecer. É um bacon só. Aí eu brinco com ela, a vida é curta demais para a gente deixar de comer bacon. Né? Então tá validado aí pelo doutor. Está validado. O bacon está garantido, a picanha e o bacon está garantido aí. Pode falar para sua esposa, para o seu marido aí. Eu faço uma observação no bacon para você usar um bacon natural. Sim. Porque o industrializado, ele vem aditivos. Então, toda vez que você for comprar... entra no mesmo caso dos processados. Isso, né? Exatamente. Mas... mesmo assim, mesmo se for usar uma carne processada que não é benéfica, mas para um diabético, ele ainda vai ter benefício se ele começar a usar esses alimentos, mesmo as carnes processadas, e parar de usar os carboidratos. Tem alguma marca que você recomenda aí que tem o bacon menos processado ou mais próximo do ideal a ser consumido? Eu gosto muito, como um bom mineiro, eu gosto de pegar aquele bacon artesanal da roça, certo? Aquele pedação de bacon que vem... Isso, que você tirou, você pegou o porco e defumou e pronto, é só isso. Não teve adição de... Que geralmente está ali junto com os pertences de feijoada. Exatamente. Você pega aquele ali na passagem... fatia. A melhor feijoada do mundo é de Minas Gerais. Com certeza, com certeza. Eu já comi feijoada em vários locais. Tem hora que eu falo, gente, isso não é feijoada, isso aqui é um feijão que eles botaram algumas coisas aqui. Feijão preto, né? Não é feijoada. Esse gosta de polêmica. Mas só para fechar o assunto do bacon aí, então, a gente poderia dizer que o bacon que não está na geladeira é melhor do que o bacon que está na geladeira? Não necessariamente. Às vezes o bacon você está colocando ele na geladeira, mas ele foi feito de maneira natural, não tem problema, certo? E como saber isso? Você saber a procedência. O melhor é você comprar um caipira ou um bacon que realmente tem Eu não vou citar uma marca assim, até porque eu não tenho nenhuma marca específica que eu uso de bacon. Eu gosto muito de comprar o artesanal. Agora, tem horas que eu uso, eu tô querendo o bacon, não tenho o artesanal, faltou igual o ovo. O ovo eu gosto muito de usar o ovo caipira de verdade, ele é muito mais saudável. Agora, se não tem jeito, é muito melhor você usar um ovo de granja, aquele ovo branco, você vê que a gema dele é um amarelo ralo, o ovo caipira é uma gema laranja, né, bem forte. Então, mas é melhor você usar esse ovo mesmo assim do que você usar uma farinha, comer pão, essas coisas. E eu também não estou falando que você não pode comer pão, mas é carboidrato. Então, um diabético, uma pessoa que quer emagrecer, ela vai ter que ter uma restrição maior desses alimentos, né? Então, nada melhor do que você fazer um café da manhã, ovos com bacon. Muito bom. Extremamente saudável. Ovo, bacon e picanha está garantido aí na sua cesta básica, né? Última polêmica aqui do nosso episódio é o tal do madeirite aí, porque aí tem uma história, por mais que pareça que não tenha relação aqui, acho que tem algo para a gente compartilhar aqui com a nossa audiência, que é muito importante, que é o tema da falsa saúde.
né? Então, talvez você chegou até aqui, obrigado pela sua audiência, não deixa de curtir, comentar e, sobretudo, compartilhar, né, para que a gente leve essa cosmovisão de mordomia, porque é tudo sobre mordomia, cuidar bem, né? A muitas pessoas, você nos ajuda bastante nesta missão, mas o ponto aqui é que muitas pessoas... elas não, para elas, doença é só quando aparece um câncer, e não é isso, né? O caso do Madeirite aí, eu quero que você comente um pouquinho mais. A gente comentando sobre mais cedo, você diz que a ausência de sintomas, eu gostei muito disso, anota aí, ó, a ausência de sintoma, me corrija se eu estiver errado, não é certeza de saúde. A ausência de sintomas, de doenças, não é carimbo de que você é saudável. Você já parou para pensar nisso? Exatamente. E daí, dessa ideia, dessa constatação, que se desenvolveu essa ideia tão importante do check-up. Sim. Que é justamente você procurar alguma coisa, sendo que às vezes você não tem sintoma nenhum. Tanto é que no meu livro, o subtítulo do meu livro é Princípios Bíblicos e Científicos para uma Saúde Máxima. Certo? Eu desenvolvi esse protocolo de saúde máxima. Ou seja, que eu falo com todos os meus pacientes. Você pode ter saúde, mas ali numa... Isso, a saúde ela é muito variável de níveis. Certo? Então tem muita gente que se diz saudável. Só que se você for avaliar o nível de saúde dele, às vezes tem pessoas que não se consideram tão saudáveis e estão mais saudáveis do que aquele que se considera saudável. Então conta um pouquinho do caso do Madeirite. Exatamente. Madeirite não é um cara que trabalhava na indústria de madeiras, é o sobrenome. Exatamente, o Henrique Madeirite, isso, um influencer explodiu aí, né, na internet. Mineiro, e é muito conhecido, ele andava de bicicleta, gostava muito de fazer trilha de bike, então fazia atividade física. Ou seja, o corpo exatamente saudável e tal. E ele teve uma morte súbita. E se aventou aí que foi uma morte, eu não tive acesso a dados médicos, mas divulgado pela imprensa, que foi um infarto fulminante que ele teve, uma doença cardiovascular. E realmente as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam após os 40 anos de idade. Né? Então, aí abriu essa polêmica. Pô, o cara não tinha obesidade, o cara fazia atividade física, andava de bike, pedalava mesmo e tudo. Não tinha aparência de sobrepeso. E aí, como é que faz isso? É isso, a ausência de sintoma não quer dizer que você está com a saúde perfeita. Não sei o que ele tinha acontecido, mas hoje a gente tem, nos check-ups, a gente tem formas de avaliar o risco cardiovascular. Certo? A gente sempre fala em medicina de risco, ou seja, nunca tem jeito de zerar o risco. Todos nós temos risco de câncer, de infarto, de derrame. O que a gente quer fazer é diminuir ao máximo o risco. E para isso você tem marcadores, exames, e que infelizmente o senso comum aí fala que é só colesterol. E pelo contrário, o colesterol está cada vez mais se desmistificando essa ideia de colesterol e doença cardiovascular. Você tem livro de cardiologista americano que o título do livro é O Mito do Colesterol. Né? Então, ou seja, não é simplesmente colesterol. Então, tem gente que acha que está com colesterol bom e por isso acha que não está correndo risco. E, às vezes, pessoas que estão com colesterol até mais alto estão muito mais bem protegidas do que elas. Então, você tem... Aí é a importância do check-up, você fazer, porque muitas vezes você não tem sintoma, muitas vezes a pessoa já está diabética e ela não tem nenhum sintoma clássico da diabetes. Então, ela vai descobrir isso, diabetes, esses sintomas vão aparecer daqui a algum tempo. E enquanto isso, ela já está lesando o corpo e tudo mais. A gente vê vários exemplos. Teve morte súbita cardiovascular como do Henrique Madeirite, mas você também vê casos de pessoas extremamente saudáveis, de uma hora para outra descobre um câncer que já está espalhado no corpo inteiro, não tem como tratar, e não tinha sintoma nenhum, apareceu sintoma e diagnosticou. Então, ou seja, o check-up, um bom acompanhamento médico com essa visão da medicina funcional, dessa medicina natural, usando exames aí, os exames chegam para nos ajudar em muita coisa, são extremamente importantes para a gente poder rastrear essas doenças
não vamos impedir 100%, mas vamos diminuir o risco, e quanto mais diminuir o risco, melhor é. Aí você falou, eu quero viver os 100 anos. Eu vou te dizer uma coisa, a nossa expectativa de vida é de 100 anos. A gente tem tudo para chegar lá. Você fala, poxa, mas a expectativa de vida do brasileiro está em torno de 75 anos e tudo. É verdade, mas esse dado estatístico, que é verdadeiro, é para a esperança de vida ao nascer. Eu estou olhando para o Brasil inteiro. Então, na hora que eu tiro essa média, eu estou contando o tanto de criança de 10, 15 anos que morre nas favelas aí com tiro. Uma criança, um adolescente que morre com 15 anos. Já vai abaixando. Quantas pessoas têm que viver 100 ou mais de 100 para eu dar a média de 75? Entendeu? Então, ele faz uma conta burra, vamos dizer assim, né? Quanto morre e o quanto fica vivo. Exatamente. Então, a gente tem que levar isso em conta, né? Tanto é que tem dentro da estatística médica, você faz o cálculo de anos de vida perdidos. Então, quanto mais cedo a pessoa morre antes do esperado, maior o número de anos de vida perdidos. Então, nós já passamos por isso tudo. Então, a nossa chance, todos nós que estamos acima dos 40, que chegou bem, tem uma chance muito maior de chegar aos 100. Boa. Exatamente. Só que aí você tem que ter mais do que peptídeo, nada contra peptídeo, mas só para desmistificar isso, você tem várias medidas que se você implementar de maneira contínua, porque peptídeo também é assim, tem gente que acha que vai tomar peptídeo, vai tomar 2 meses peptídeo e vai resolver o problema. Não, se eu vou usar um peptídeo com foco na longevidade, eu vou ter que usar esse peptídeo por longo prazo. E aí entra a parte financeira também. Tem alguns peptídeos que têm um custo muito elevado e ainda com poucos estudos. Então, ou seja, agora, existem medidas que a gente sabe que vão ser maravilhosas para a longevidade, como, por exemplo, uma alimentação bem feita, certo? A prática do jejum regular, a prática da atividade física regular. Não quer dizer que só porque eu faço atividade física eu estou com a saúde garantida, mas é todo um contexto que eu tenho que ter. A ausência de atividade física, por exemplo, o sedentarismo, por si só, já é um fator de risco para doença cardiovascular. Mas você, a grosso modo, diria que a caneta ela colabora também para essa saúde aí? Colabora. Colabora. Desde que usado com sabedoria, certo? Consultado ao médico, não pode se acompanhamento médico, claro. Até porque agora... Antes, no Brasil, até podia, nos Estados Unidos já não podia comprar sem receita médica. Hoje, nem no Brasil se compra. Então, a pessoa que está usando, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que comprou sem receita médica, isso é um mercado paralelo. Eu não recomendo. Nós temos que andar de acordo com a legislação. Jesus falou isso. Jesus, por mais que, aí falando de empresário, né? Uma coisa que o empresário odeia é imposto, porque realmente a gente paga imposto pra caramba. Muito. Né? Mas você vê que Jesus vira e fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente entra com fé, fala, Senhor, já que o imposto que eu tenho que pagar é esse, alto. O Senhor me abençoe aqui para eu aguentar. Muitas vezes é muito maior do que o lucro, né, no final do dia, né? Exatamente. Precisa de fé também, né? Mas, ou seja, a gente tem que andar certinho. Então, eu não vou indicar um uso de uma substância que não é aprovada e autorizada para uso no território nacional. É minimamente razoável pensar que algumas pessoas, né, eu conheço pelo menos poucas, mas eu conheço algumas pessoas que estão fazendo uso contínuo disso. Deixando de ter uma alimentação saudável ou comer menos, porque quando a gente envelhece, isso eu aprendi lá no primeiro ano, né, quando eu fiz 40 anos, o médico lá falou, precisa fazer o check-up. Ele falou, olha, quero te avisar de que o corpo vai ficando mais lento. Então, não é que você precisa, você come a mesma coisa e está engordando. Não, o metabolismo mudou, o processamento é menor. Então, tem que haver uma reeducação, né, Adriano? Exatamente. Porque também viveu à base de caneta e isso deve ter um colateral, um preço alto a se pagar lá na frente, né? Tem, inclusive, estudos aí já mostrando que essas canetas podem ter seus efeitos colaterais. A gente ainda nem sabe ao certo, assim, quanto ao tempo usando é que a gente pode ver se esses efeitos... como que eles vão se apresentar. O
porque a gente sabe, por exemplo, existe um risco aí de pancreatite, existe um risco aí, uma das coisas que vê muito é a pessoa perder peso, mas ela perder muita massa muscular, isso é muito ruim, isso atrapalha a longevidade. A longevidade está altamente ligada com massa muscular. Ou seja, fica mais fininho, mas diminui a quantidade de vidas. Exatamente. Aí não compensa. Não adianta. A pessoa fica até feliz porque perdeu medida. Mas perdeu anos também de vida. Exatamente. Eu falo, emagrecer é diferente de perder peso. Só porque eu perdi peso não quer dizer que eu emagreci. Emagrecer, muitas vezes emagrecer vem acompanhado com perda de peso. Mas emagrecer significa eu diminuir percentual de gordura corporal. Então, se eu peso 100 quilos e tenho 30 quilos de gordura no meu peso, eu tenho 30% de gordura corporal. Para homens, o ideal é a gente ficar em torno de 20 para baixo, certo? 20% de gordura. Então, emagrecer é eu diminuir o meu percentual de gordura corporal. Eu tinha 30% de gordura corporal, percentual, e agora eu tenho 25%. Eu emagreci. Certo? Às vezes eu posso emagrecer, perder percentual de gordura corporal, mantendo o mesmo peso. Eu peso 100, eu perdi 10 quilos de gordura e ganhei 10 quilos de massa muscular. Eu continuo com os mesmos 100, mas agora o meu percentual de gordura, que antes era 30%, caiu para 20%, caiu assustadoramente. Alerta máximo aí de risco de saúde. Né? Então, ou seja, se eu diminuir o meu percentual de gordura corporal, isso foi extremamente benéfico. E eu continuei com o mesmo peso de 100 quilos. Ou seja, não necessariamente eu emagrecer, diminuir meu percentual de gordura, eu tenho que diminuir peso. E às vezes, se eu diminuir peso, mas perdendo músculo, eu dou um exemplo chocante para os meus pacientes, para eles entenderem isso aí. Eu falo, olha, se eu amputar uma perna sua, você vai perder muito peso. Mas você não vai emagrecer. Exato. Entendeu? Uma boa provocação. Perder peso é diferente de emagrecer. Então, essas canetas, muitas vezes, elas promovem uma perda de massa muscular muito grande. Isso é muito ruim. Então, é um falso positivo. Exatamente. Então, diminuiu na balança, mas mandou embora aquilo que era a saúde também e a base para a longevidade. Agora, esse fato não invalida o uso delas. Esse fato mostra a importância de fazer um uso com um profissional, né, competente, fazendo um acompanhamento, não usando de maneira indiscriminada, mas sim debaixo de um acompanhamento. Eu tenho pacientes que usam, todos os meus pacientes que usam, do jeito que eu vou passando tudo, eles não têm essa perda de massa muscular. Por quê? Porque não é simplesmente isso, eles vão acompanhado com uma orientação alimentar, a gente faz um acompanhamento dessa parte nutricional muito importante, a prática de atividade física e tudo mais. Então, se você faz bem direcionado, bem acompanhado, o paciente vai ter só benefício e a gente vai diminuir a chance desses malefícios. Mas existem, então a gente tem que cuidar. E só uma curiosidade, aí não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas só de curiosidade, essas canetas, e aí uma das substâncias que tem a semaglutida e agora a tirzepatida, elas são peptídeos. Elas são cadeias de aminoácidos, tá certo? Tanto a semaglutida quanto a tirzepatida tem uma cadeia aí de 39, 40 aminoácidos, tá certo? Ela é considerada um peptídeo. Tá chegando agora a retratutida, que todo mundo está falando, né, que também vai ser um peptídeo e é até mais potente que a tirzepatida, que é o Mounjaro, só que ela ainda não está aprovada. Tem muita gente usando, já tem um mercado lá nos Estados Unidos muito forte, eu tenho muitos pacientes que vão lá e compram, trazem para cá, tem muito paciente que já está usando aqui, só que não está autorizado nos Estados Unidos, muito menos no Brasil. Bom esperar mais um Então, eu não vou recomendar, porque a gente ainda não sabe, a gente tem que ver mais estudos e tem que ser autorizado. Eu só uso substâncias que são autorizadas aqui. Eu não vou ficar recomendando substâncias não autorizadas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E pela fé, eu acredito, né, tanto para a medicina, para a saúde, quanto para a vida empresarial, que Deus está no comando de todas as coisas. Amém. Então, eu não vou deixar de desobedecer a uma regra humana, por mais que eu tenha as minhas ressalvas, como, por exemplo, eu tenho em relação a várias ressalvas em relação ao imposto que a gente paga no Brasil, por exemplo,
Mas eu não vou deixar de fazer, de pagar, não vou querer sonegar, porque eu também tenho essa visão cristã. Isso vale para a saúde também. Então, eu não vou usar substâncias que, por mais que elas possam ser benéficas e aprovadas no outro país, eu ficar usando aqui sem a regulamentação. Que livro que você recomendaria que a nossa audiência precisa ler para ajudar a entender cosmovisão bíblica que mistura empreendedorismo ou que mistura saúde, que você recomenda? Olha, se eu tiver que recomendar um único livro, até mais importante do que o meu, é a Bíblia. Ah, sem dúvida. Né? Então, ou seja, o nosso ouvinte aí, concurso, né? O nosso ouvinte aí que não tem o hábito de estudar a Bíblia diariamente, de ter uma leitura bíblica diária, é a principal recomendação que eu faço para ele. Porque lá você aprende sabedoria, você vai aprender como conduzir a nossa vida aqui na Terra. É o mais importante. Agora, tem vários outros livros que também são extremamente benéficos, não só o cientificamente divino. Então, na vida empresarial, um livro que me ajudou no despertar lá atrás, como eu falei de ficar pensando, é o famoso Pai Rico, Pai Pobre. Então, tem vários livros, eu já li vários livros. Tem um livro agora recente que eu gosto muito, que é do Tiago Brunet, que é Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma. Legal, que é um trocadilho, porque Jesus falou, o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Não, mas vamos procurar ganhar o mundo, ou seja, crescer, enriquecer, prosperar, mas não me deixar perder a minha alma, não me vender para o mamon, né? O dinheiro, a gente fala muito isso, vários livros falam isso, o dinheiro, ele é um excelente servo, um excelente empregado, mas é um péssimo patrão. Sim. Então, eu tenho que fazer do dinheiro o meu servo e não o meu patrão. Eu tenho que dominar sobre isso. Então, acho que isso é importante também, tanto para a gente pensar na vida de empreendedor, como também na vida de mordomia, de vida cristã. Então, associar essas duas, não fazer uma separação. Sim. Então, é outro livro que eu também recomendo muito, que realmente é muito interessante, eu gostei muito. Pergunta aqui final do nosso podcast. Mineiro é bom de papo, né? Então, se deixar, a gente vai longe aqui. Trem aqui é bom. Mas espero que você tenha minimamente aí despertado para algumas coisas que eu tenho certeza que o Espírito Santo talvez já esteja falando com você acerca do cuidado pessoal, né? Tanto tão básico, mas tão negligenciado, né, Adriano? E aqui nós queremos abençoar, porque tudo sobre mordomia, né? A base aqui, o pano de fundo tela é sobre mordomia e é sobre isso que a gente queria contribuir para a sua vida. Pergunta final aqui, clássica já, que eu faço para todos os nossos convidados, inclusive aqui, a gente tem um ritual novo aqui, estou utilizando, a gente fala também sobre tecnologia, o T do tela é tecnologia, e eu vou fazer um registro aqui para as mídias sociais, gravando você aqui, porque óculos tem tudo a ver com visão, né? E a tecnologia tem a ver com futuro. Então a pergunta aqui, qual que é a sua visão do futuro? Qual é o seu sonho grande, Adriano Faustino? Muito bem, o meu sonho grande é de construir um legado. Nós, como cristão, a gente quer isso. Eu sei o seguinte, eu vou morrer e depois que a gente morre, a gente vai ser esquecido. Exceto se eu deixar algum legado. O apóstolo Paulo, por exemplo, deixou um grande legado. Tanto é que o principal estado desse país e a principal cidade desse país mais rica, na qual nós estamos, ganha o nome dele. Então, eu tenho vontade disso, é um sonho muito grande, de deixar um legado, de eu ser lembrado pelo que eu fiz, pelo benefício que eu trouxe para a humanidade, com livro, com ações, com tudo que eu construí, certo? E para que isso seja lembrado e passado para as outras gerações, trazendo benefícios. Então, esse é um grande sonho que eu tenho, certo? De trazer, através dessa minha vocação aí, tanto da medicina, da saúde, como do ensino, então a medicina com espiritualidade, trazer isso para as pessoas, trazer transformação, e mesmo quando eu não estiver mais aqui, os meus atos ainda falarem
e poder estar transformando outras pessoas, né? Muitas pessoas podem estar vendo, inclusive, eu falando aqui agora, às vezes eu já não estou mais aqui, mas eu vou estar aí ajudando várias pessoas. Esse é o meu grande sonho. Legado. Muito bom, que você seja bem sucedido no seu legado e quero mais uma vez agradecer a sua audiência, o seu tempo. Não deixe de curtir, comentar e, sobretudo, compartilhar, porque cuidar do corpo, cuidar da saúde também é sobre Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Muito obrigado pela sua audiência.